Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E essa obra é maravilhosa porque é clássica, né? Sobre o assunto, a inerrância das escrituras, de Norman Geisler e William Rush. Geisler, ele faleceu em 2019, com 86 anos. E falar de apologética e de grandes apologistas, não citar o nome dele, do Geisler, é desprezar as suas obras e o seu legado. Escreveu mais de 70 livros, tem várias obras publicadas que foram traduzidas para o português nessa área da apologética. Ele era doutor em filosofia, doutor em teologia, doutor em apologética. E o William Rush, ele foi praticamente o seu assistente, né? Em muitas obras, o William Rush foi o seu assistente, tá? Grande também apologista. Na época que Geisler estava escrevendo essa obra, juntamente com ele, o William Rush estava fazendo um doutorado. Hoje ele já terminou o seu doutorado. E também na área aí teológica e na apologética, na área apologética. E era um grande amigo do Geisler, né? Geisler, ele tinha vários amigos, né? Inclusive, ele escreveu várias obras com grandes teólogos, né, que eram seus amigos e que tinham uma pegada aí apologética, tá certo? A inerrância das escrituras, confirmando a exatidão das escrituras para uma nova geração, da editora Vida. Tem essa obra aqui, ela é de 2011, se eu não me engano. Ele foi lançado em 2011. Eu tinha uma obra com esse mesmo tema do Norman Geisler que eu dei para um amigo, né? E agora você tem praticamente uma nova edição, né, da mesma obra, só que revisada e ampliada, né, da editora Vida aí. A editora Vida está trazendo obras maravilhosas, viu, gente? É uma das melhores editoras do Brasil, obras aí tops, acadêmicas. Essa obra é acadêmica, aonde Geisler defende com maestria a questão aí da inerrância. Tá? Eu não vou mostrar aqui o currículo dele porque dispensa apresentações, né? Eu já falei aqui no início, doutor em teologia, doutor em apologética, doutor em filosofia. Então é chover no molhado, porque todo mundo conhece o Norman Geisler. Show de bola. A obra, ela possui, se você for incluir aqui no final a bibliografia, 477 páginas. 477 páginas. Então é uma obra grande, né? Grande. E exaustiva também. No início aqui você tem grandes eruditos, né? Recomendando a obra, como Albert Muller, J.I. Parker, que faz o prefácio, o Paige Peterson, J.P. Moreland, também professor emérito de filosofia, escreveu uma obra com William Lane Craig sobre a questão ali da cosmovisão cristã. Essa obra foi publicada para o português, foi traduzida para o português e foi lançada em 2022. Então, um calhamaço, eu não tenho essa obra, mas uma obra maravilhosa sobre a cosmovisão cristã, vários aspectos aí que eles vão defender. J.P. Moreland, juntamente com William Lane Craig, são dois grandes apologistas, né? E tem outros aqui, como Radmacher, Phil Robert, John MacArthur e por aí vai. Deixa eu correr aqui. As folhas são amareladas, tá? Não são brancas, são amareladas. Então aqui, a primeira edição, fevereiro de 2024, é lançamento dessa obra, editora Vida. Tá? Ela está totalmente revisada e ampliada, né? Você tem um prefácio, o prólogo, e a obra é dividida em 3 partes. A primeira parte, ele vai trabalhar a história da controvérsia da inerrância, trabalhando ali, a Declaração de Chicago. O pano de fundo da Declaração de Chicago sobre a inerrância, a formação da Declaração de Chicago sobre a inerrância, a influência da Declaração de Chicago sobre a inerrância.
a parte 2, que é top. Os desafios recentes à inerrância. Aí ele vai citar vários nomes aqui, de grandes eruditos, respeitados, que falaram sobre a inerrância. O primeiro é Clark Pinnock, sobre a inerrância. Pinnock, ele vai citar várias obras dele. Ele faleceu em 2010, né? Clark Pinnock. E várias obras dele defendendo a inerrância, e depois ele muda de posição, né? Ele se torna liberal. Ele começa a defender vários pontos contra a inerrância, falando que Deus não é infalível, que Jesus teve profecias que não se cumpriu em relação a Jesus, profecias falsas. Ele abraçou a teologia do processo, que é uma nova roupagem do teísmo aberto, que ensina que Deus não conhece o futuro plenamente, Deus é limitado e por aí vai. Então, o Geisler cita aqui o escorregão, né? E o afastamento do Clark Pinnock da ortodoxia. Tá? Maravilhoso. Depois, Bart Ehrman, sobre a inerrância. O Ehrman, ele foi aluno do maior crítico textual do século XX, que foi Bruce Metzger. Inclusive, é uma pena que nós não temos uma obra do Bruce Metzger traduzida para o português. O cara foi um monstro na crítica textual, principalmente no grego. Tá? Todas as obras que você verifica, você lê sobre crítica textual, está lá o nome dele, do Metzger, e as obras dele, que ele escreveu. Então, o Ehrman, ele não é mais cristão, ele era cristão, mas ele se tornou agnóstico. E é um dos maiores críticos textuais da atualidade, e tem várias obras escritas, como Jesus se tornou Deus, o que Jesus disse, o que Jesus não disse. E são obras que eu não indico a leigos, né? Eu indico para gente que tem uma fé firmada na rocha mesmo, em Cristo, porque senão desvia. Eu não indico as obras dele para gente que não tem a fé fraca, não tem preparo para ler essas obras. Então não compre, que senão você vai se desviar. E eu não estou brincando não, eu estou falando sério. O camarada é terrível. Depois, Peter Enns sobre a inerrância, Kenton Spark sobre a inerrância, Kevin Van Hauser, tá, que vai defender a inerrância, né? Sobre a inerrância. Andrew McGowan sobre a inerrância, Stanley Grant e Brian McLaren sobre a inerrância, Darrell Book e Robert Webb sobre a inerrância. Depois vem a parte 3, que é o reexame da inerrância. A natureza de Deus é a inerrância, a natureza da verdade é a inerrância, a natureza da linguagem é a inerrância, a natureza da hermenêutica é a inerrância, a natureza da encarnação e a inerrância, respondendo às objeções à inerrância. Aí você tem o epílogo e 2 apêndices. O primeiro apêndice são os signatários da Declaração de Chicago sobre a inerrância bíblica. Daqui você o nome, né? Os nomes dos vários eruditos que assinaram essa declaração, concordando com a inerrância bíblica. E o apêndice 2 ele vai trabalhar inerrância, evolução teísta e biologos, onde ele vai responder várias perguntas, várias objeções sobre essas questões. E no final você tem a bibliografia. Quando se fala de inerrância, gente, quem estuda aqui crítica textual sabe que há vários erros, sim. Há vários erros nas cópias que foram escritas. Só no Novo Testamento tem mais de 5.000 cópias. Só que é o seguinte, esses erros ferem a inerrância? Esses erros comprometem a inerrância? Não. É possível defender a credibilidade, é possível defender a infabilidade das Escrituras. É possível. Se você falar sobre inerrância com os eruditos liberais, eles vão dar risada. Vai chamar você de louco, de maluco, que é impossível defender, que está cheio de erro, que não existe inerrância em coisa nenhuma, a Bíblia é um livro comum, não é a palavra de Deus e por aí vai. Então, veja que importância, né, tem essa obra aqui. Então, os erros ali dos copistas, os acréscimos, não diminuem a inerrância. É possível defender sim a inerrância das Escrituras. Ele começa com o prefácio, prefácio maravilhoso, e ele cita aqui,
a Declaração de Chicago, né? De Chicago, que ele traz aqui, ó, a essência do que. Isso aqui é a sigla, né? Para falar da inerrância bíblica. Está até em inglês. É em inglês essa sigla aqui, ó. Mas envolve a inerrância bíblica, que é a famosa Declaração de Chicago, né? Aqui ele vai trazer 5 pontos que foi produzido aqui, ó, na Conferência de Chicago em 78. Tem outros pontos. Ele só pegou 5 aqui para falar sobre a inerrância, a inspiração plenária, a inspiração verbal das Escrituras. Inspiração plenária é o conceito que toda a Bíblia, ela é palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, todos os textos, todos os livros de Gênesis e Apocalipse são inspirados. Isso é inspiração plenária, inspiração plenária, plena, total, absoluta. De Gênesis e Apocalipse, os livros são inspirados. Inspiração verbal é o conceito de que cada palavra, cada letra também foi inspirado por Deus. Tá? Os críticos não creem nisso. Ele começa aqui com um prólogo. Tá? Aqui, ó, a sigla, né? ICBI, em inglês, é International Council on Biblical Inerrance, que é um concílio, foi um concílio, né? Se reuniram ali 300 eruditos em Chicago, por isso que é chamado de Declaração de Chicago, em 78, tá? Que é o Conselho Internacional sobre a Inerrância Bíblica, né? E formularam a famosa Declaração de Chicago sobre a inerrância bíblica. Então aqui dá aqui explicado essa sigla aí. E aqui você tem, ó, várias notas de rodapé, como essa aqui, ó. Primeiro, por inerrância total, você quer dizer que a Bíblia está livre de erro em relação a qualquer assunto de que trata. Não importa se diz respeito à redenção, à história ou à ciência. Por inerrância limitada, se quer dizer que a Bíblia está livre de erro somente no que diz respeito a assuntos relacionados à redenção, mas não necessariamente com relação a outros assuntos de que trate. Então é uma obra de referência, viu, gente? Ele começa a parte 1. Eu não vou citar aqui a parte 1, não vou mostrar a parte 1, que eu pretendo fazer um segundo vídeo dessa obra. Se vocês querem um segundo vídeo dessa obra, já deixa aí nos seus comentários. Queremos segundo vídeo. Faça o segundo vídeo. Vamos pegar aqui a parte 2. Ó. A parte 2. Que é os desafios recentes à inerrância. Né? A inerrância. Eu sempre mostro aqui o currículo dos autores, né? Mas nesse caso, dispensa apresentações porque o Geisler é muito conhecido. Né? Muito conhecido. Então, doutor em filosofia, doutor em teologia, doutor em apologética, um dos maiores do mundo. Né? Foi considerado o maior apologista do mundo quando ele estava vivo. Então, não tem por que mostrar o currículo dele. Né? E do seu assistente, William Rush, que também é um grande erudito. Então, espero que vocês compreendam aí. Então tá aqui, ó. Eu mostrei para vocês, né? Então vamos pegar aqui. Você tem o Clark Pinnock, que eu falei, que era ortodoxo, mas depois ele abandona a ortodoxia e escreve absurdos, né, em relação à inerrância, que a Bíblia não é inerrante, a Bíblia não é a palavra de Deus, Deus é limitado, abraçou a teologia do processo, que é a nova roupagem do teísmo aberto, que Deus não conhece o futuro e por aí vai. Deus conhece o futuro de forma limitada, mas não o futuro pleno, completo, repleto. Tá? Deixa eu pegar logo aqui, ó, o Bart Ehrman, sobre a inerrância. E é bem detalhado, tá? E aqui, Bart Ehrman, ele não crê na inerrância, até porque ele é um liberal, né? Mas ele é respeitadíssimo, principalmente na área de crítica textual. O camarada é um monstro.
Claro que eu discordo dele, até porque também não é minha área, crítica textual, não é minha área, mas nós temos que reconhecer, né? Mesmo discordando do camarada. Tem um debate dele no YouTube, e foi dublado, está dublado, tá? Entre ele e o Daniel B. Wallace, sobre o Novo Testamento, sobre o texto do Novo Testamento. Um debate maravilhoso, tá? Uns falam que o Wallace venceu, outros falam que o Bart Ehrman venceu. Assista esse debate, tá? Está perdido o texto do Novo Testamento? Bart Ehrman e Daniel B. Wallace, dois grandes eruditos em crítica textual. Então começa aqui a introdução, ó. Bart Ehrman é professor da University of North Carolina, em Chapel Hill. Ele é um estudioso de ponta de crítica textual e autor de mais de 20 livros sobre o assunto. Suas obras recentes incluem... Aqui não vou saber ler, né? Mas nós temos algumas obras dele em português, como O que Jesus disse, O que ele não disse, Como Jesus se tornou Deus e outras obras. Hoje ele tem mais obras escritas, né? Na época tinha mais de 20 obras. Hoje ele tem mais obras escritas em relação ao Novo Testamento, o texto do Novo Testamento e por aí vai. Tem outro debate dele também com William Lane Craig sobre os Evangelhos. Debate top. William Lane Craig é um grande apologista, né? Considerado o maior apologista vivo no mundo hoje. Atualmente, Ehrman é também uma das vozes acadêmicas mais estridentes contra a inerrância das Escrituras. Ele é um ex-evangélico que se tornou agnóstico, como falei para vocês. Ehrman estudou no Moody Bible Institute, onde começaram as suas dúvidas, e no Elton College, onde suas dúvidas aumentaram. Ele não se tornou agnóstico, gente, por causa da crítica textual. Ele se tornou agnóstico devido, ele mesmo fala isso, à violência do mundo, como o mundo pode estar em um caos e Deus está no controle. Que Deus é esse que está no controle, onde há fome, peste, morte, guerras? Que controle é esse? Que soberania é essa? Então ele começou a questionar esses pontos e por causa disso ele se tornou agnóstico. Não foi por causa da teologia, crítica textual, tá? Só aqui esclarecendo. No Princeton Theological Seminary, que hoje o seminário de Princeton é totalmente liberal, né, infelizmente, ele abriu mão da sua fé na inerrância da Bíblia, depois de se debater com uma suposta contradição nos evangelhos. Tá? Que ele vai trabalhar no capítulo 17. As convicções de Ehrman colidem com os inerrantistas em diversos pontos. Ele não somente crê que há erros na Bíblia, ele também nega a confiabilidade dos manuscritos bíblicos. Uma crença subordinada da posição inerrantista é a visão de que as cópias dos originais são confiáveis. O artigo 10 da Declaração de Chicago, né, diz, eu não vou ler por causa do tempo, mas se você quiser ler, eu vou pausar aqui, ó. Eu vou deixar parado para você pausar e ler. Creio que você já pausou. Vamos continuar. O livro de Ehrman, intitulado Wisconsin Jesus, é um questionamento substancial de tudo que é enfatizado na Declaração de Chicago, né, anteriormente mencionada. Aliás, ele nega a reivindicação de que as cópias dos manuscritos fielmente representam o original, ou que os autógrafos podem ser determinados com grande exatidão com base em manuscritos disponíveis. Aqui ele vai dar uma exposição da visão de inerrância de Ehrman. Ele vai começar a falar. Ehrman fala contra a posição inerrantista, dando razões pelas quais ele se opõe à historicidade tanto do texto original quanto da transmissão do texto. Ele diz, aí vem
as palavras de Herman. Eu descobri que não teria sido mais difícil para Deus preservar as palavras das Escrituras do que teria sido para Ele inspirá-las para começo de conversa. Se Ele quisesse que seu povo tivesse suas palavras, Ele certamente as teria dado a eles, e possivelmente até teria lhes dado as palavras em uma língua que eles entendessem, não em grego ou em hebraico. O fato de que nós não temos as palavras certamente precisas precisa ser uma demonstração. Assim, raciocinei de que não as preservou para nós, de que Ele não as preservou para nós. E se Ele não realizou esse milagre, não parece haver razão para pensar que Ele tenha realizado o milagre anterior de inspirar essas palavras. Então ele é totalmente contra a inerrância. A argumentação geral de Herman contra a inerrância. Então ele vai dar os pontos porque Herman não crê na inerrância. Herman argumenta contra a posição da inerrância ao afirmar que Deus não preservou o texto original. Seu argumento é como se segue. Aí vem aqui, ó. Eu não vou ler por causa do tempo, mas eu vou passar bem devagarzinho para vocês lerem, tá? Você pode pausar aí para ler os pontos, porque Bart Ehrman não crê na inerrância. E aqui é o último ponto. São 7 pontos, né? Depois ele vai, ó, as 4 objeções básicas de Ehrman à inerrância explicadas. Objeção 1. Os manuscritos originais não eram confiáveis e não existem. Lembrando que não existem mais os autógrafos. O que são os autógrafos, Elias? São os manuscritos originais, que saíram da mão de Pedro, de Paulo, de Mateus, de Marcos, de Lucas. Não temos mais, o que temos são as cópias de cópias de cópias. Só no Novo Testamento são mais de 5.000 cópias. Tá? Nessas cópias contém, de fato, na íntegra, aquilo que Paulo de fato escreveu, Pedro escreveu, os evangelistas escreveram, ou houve manipulação? O Ehrman vai defender que houve manipulação. Tá? E nós não cremos nisso, né? De fato, as cópias preservam o texto original. Então está aqui, ó. Primeira objeção. A segunda. Cadê? Aqui é sobre Jesus, né? Aqui é Herman falando, né? Meu Deus, é muita coisa. Jesus foi o fundador e o primeiro intérprete do cânon cristão. A interpretação que Jesus faz das Escrituras era igual às Escrituras? Os escritos dos apóstolos foram considerados Escrituras? O cânon das Escrituras é somente uma das muitas e concorrentes interpretações da vida de Jesus. Muitos dos livros do Novo Testamento não foram escritos pelos autores aos quais são atribuídos, aqui é o pseudônimo, né? O que é o pseudônimo? É quando alguém usa o nome de alguém famoso, tá? Como de Paulo, de Pedro, para dar credibilidade, autenticidade ao seu livro. Como você tem o Evangelho de Tomé, mas não foi Tomé que escreveu, foi alguém que usou o nome de Tomé para dar credibilidade. O Evangelho de Pedro, mas não foi Pedro que escreveu, né? O Apocalipse de Pedro, não foi Pedro que escreveu. Isso é o pseudônimo. Então, Herman vai defender, como muitos defendem, que das 13 cartas atribuídas a Paulo, só 7 são dele. 6 não são. Assim como as 2 cartas de Pedro, não foi Pedro que escreveu. Tá? João não escreveu o Apocalipse, era um outro João, e por aí vai. Tá? Então, o debate é acalorado. Então, veja que obra maravilhosa para você dar um estudo na sua igreja,
propõe um debate, por aí vai. O viés dos autores mina e enfraquece a defesa da inspiração. As tendências dos intérpretes induziram as alterações do texto. Todos são os pontos que o Ehrman levanta, né? Não temos os manuscritos originais para comparar, se perdeu. O que temos são as cópias, né? As cópias tardias dos originais estão repletas de erros demais para que conheçamos os originais. Olha o que o Ehrman levanta. Pensa que é fácil debater com um cara desse, mano? Não vá não, senão você se arrebenta. Tem que ter muito conhecimento. A humanidade da Bíblia argumenta contra a sua inspiração. Os autores bíblicos eram iletrados e incapazes de escrever livros inerrantes. Os escribas eram iletrados e não confiáveis em tempos antigos. Grande parte da doutrina cristã inicial estava baseado em tradição oral, humana, falível. E por que eu peguei aqui o Bart Ehrman? Dá para mostrar para vocês. Porque ele é o principal crítico, né? Um dos principais críticos textuais do mundo hoje. E ele é contra a inerrância. Por isso que eu peguei ele aqui. A formação do cânon ocorreu muito tarde. Tá? Essa é a primeira objeção. Aí vem a segunda objeção. A transmissão dos manuscritos não foi confiável. Aqui você tem que... vai falar de manuscritologia, papirologia. É crítica textual na veia. Nenhum manuscrito do mundo antigo é confiável. Todos têm cópias de cópias de cópias, assim como as obras de Platão, Aristóteles, Sócrates. Sócrates não, porque Sócrates não escreveu nada, né? Quem escreveu sobre Sócrates foi Platão. Esse é um dos argumentos do Bart Ehrman, né? Nenhum manuscrito do mundo antigo é confiável. A maioria dos erros ocorreu nos primeiros 200 anos. Os escribas cometiam erros porque se tornavam desatentos. Notas de escribas provam que houve alterações no texto. Aí você vai trabalhar as variantes textuais. Quem conhece grego aqui, tem uma obra muito boa do Roger O. Manson. Variantes textuais do Novo Testamento. Uma obra maravilhosa. Oponentes, logo no início do cristianismo ortodoxo, reconhecem as alterações nos manuscritos. Alguns erros de copistas se deveram à falta de pontuação dos manuscritos gregos. Quando havia um erro, ele poderia afetar toda a tradição textual. Olha só. Todas as traduções contemporâneas em inglês e em outras línguas modernas, inclusive o português, né, estão baseadas em documentos defeituosos. Esse é o ponto de Ehrman. Objeção 3. Muitas alterações nos manuscritos são significativas. Muitas alterações nos manuscritos são significativas. Tá? É uma pena que não dá para ler. E a última objeção, objeção 4, essas alterações têm um efeito sobre a doutrina da inerrância. Se tudo isso que ele falou é verdade, então não há nenhuma inerrância. Tá? A Bíblia é um livro comum como qualquer outro. E nós não cremos nisso, né? Aí ele continua aqui, É uma avaliação das posições de Bart Ehrman acerca das Escrituras. Aí começa a resposta. A resposta a pressuposições filosóficas de Ehrman. Ele vai trabalhar relativismo e agnosticismo. Relativismo é que não existe verdade absoluta, né? Tudo é relativo. Kostenberger e Kruger comenta a pressuposição relativista de Ehrman. Aí vem o ceticismo e o anti-sobrenaturalismo. Aqui ele entra na área dele mesmo, né? O Geisler, que é apologética. Que é outro ponto. Deixa eu aproximar que eu tô cego. Pronto. O
desconstrucionismo e a subjetividade hermenêutica. Aí vai, ó. Resposta a pressuposições metodológicas de Ehrman. Aí vai respondendo. Ixi. Ponto a ponto, ponto a ponto. É muita coisa, gente. Eu vou parar por aqui. É muita coisa. Breve resposta às conclusões de Ehrman. Aqui sobre o Novo Testamento. Então você tem a posição do Ehrman e depois você tem a defesa, né, do Geisler, a inerrância bíblica. A transmissão dos manuscritos não foi confiável, ele trabalha a manuscritologia, maravilhosa, essa parte aqui é muita coisa. Gente, é uma obra de peso, meu Deus do céu. A historicidade do Novo Testamento, as evidências externas a favor da historicidade do Novo Testamento, o número dos manuscritos do Novo Testamento, que são mais de 5.000, né? E por aí vai. A data mais antiga dos manuscritos do Novo Testamento. Meu Deus do céu, vou parar por aqui que eu vou fazer o segundo vídeo. Comente aqui se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.